Olá, eu sou Tadashi Kadomoto, sou terapeuta transpessoal, trabalho com desenvolvimento e nessa área de autoconhecimento, completou em janeiro de 2024 38 anos e eu sou o criador do Leader Training, que é uma vivência, é um treinamento de alto impacto, de autoconhecimento. E eu quero compartilhar um pouco com vocês o que é essa vivência, para que serve, então bater um papo aqui com vocês. O Leader Training é uma vivência de autoconhecimento, é um treinamento de alto impacto com o objetivo de exatamente proporcionar para as pessoas um processo de autoconhecimento. E autoconhecimento é qualquer processo que faça você olhar para dentro de você e fazer um processo de transformação no que precisa ser mudado. E o Leader Training, com todas as técnicas que são utilizadas, faz com que as pessoas entrem em expansão de consciência. E nesse processo de expansão de consciência, você começa a acessar memórias, verdades que vocês têm adormecidas dentro de você. Ou seja, nada será colocado de fora para dentro. Mas o Leader Training vai proporcionar esse processo de expansão de consciência e, consequentemente, você começa a acessar memórias e verdades que estão dentro de você. É um treinamento de liderança, o Leader Training. Por que é um treinamento de liderança? Nós partimos de um pressuposto em cima do que nós acreditamos. Então, o Leader Training, por exemplo, é um treinamento de liderança por quê? Partindo do nosso pressuposto que como eu vou liderar o outro se eu não lidero as minhas próprias questões? Então, vou dar um exemplo que talvez seja bem interessante para vocês refletirem. Se você tem uma criança ferida dentro de você, tá? Que foi humilhada, que foi rejeitada, que foi desprezada, tenta imaginar, é um quadro imaginário, mas tenta imaginar como que você iria liderar outras pessoas? Provavelmente pelo ego, pelo poder e pela imposição. Um exemplo simples, só para você refletir. Agora, o Leader Training é um treinamento de liderança porque você vai trabalhar as suas próprias questões, você vai trabalhar as suas questões emocionais, por exemplo, as suas crianças feridas, para que a partir desse ponto em que você se cura emocionalmente, que você cura a sua criança ferida, você tenha condição de exercer uma liderança literalmente pela alma, né? Não pelo poder, não pelo ego e não pela imposição, mas uma liderança efetiva com inteligência emocional. Então, o Leader Training é um curso de liderança. O Leader Training ele serve para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, entre aspas, tá? A gente tem algumas limitações, por exemplo, menores de idade, 17 anos é a idade mínima que a pessoa pode fazer o Leader Training, desde que um dos pais já tenha passado pelo Leader Training, tá? Ou seja, se os pais não fizeram o Leader Training, ou um dos pais ainda não fez o Leader Training, esse jovem não pode fazer. Então ele só pode fazer a partir dos 17 anos, desde que um dos pais já tenha feito. E o Leader Training também, ele não tem objetivo de tratamento. O que eu quero dizer com isso? Se a pessoa tem algum distúrbio psiquiátrico, se a pessoa tem algum problema de dependência química, ela precisa de tratamento. E o Leader Training não é para esse tipo de pessoa. Então, o Leader Training ele é um processo, é um treinamento de alto impacto, de autoconhecimento para as pessoas que querem fazer uma mudança, uma transformação na vida. Então, vamos pensar assim, pessoas que menor de idade de 17 anos, só se um dos pais já tiver feito o treinamento, dependentes químicos ou com problemas psiquiátricos e grávidas, né? Não podem fazer o treinamento. Mas tirando essas três categorias de pessoas, qualquer um pode fazer. O processo evolutivo, eu acho interessante, né? Porque se eu disser para vocês assim, crise, como que vocês interpretam essa palavra? A maioria das pessoas sempre me fala assim, é ruim, é negativo,
não é gostoso, ou seja, a maioria acaba fazendo uma interpretação assim que não é uma coisa boa quando eu falo crise. O detalhe é que eu tenho uma definição muito clara dentro da abordagem da psicologia transpessoal, que é o que nós utilizamos dentro do Leader Training, porque crise é uma oportunidade de você se adaptar a uma nova realidade que está sendo apresentada. Então, o processo de transformação na nossa vida, na sua vida, ela é realizada, ela é feita através das crises de transformações. Então você passa por uma crise de transformação e você tem uma oportunidade de se adaptar a uma nova realidade. O Leader Training, por todas as terapias que são realizadas durante o processo, por todos os trabalhos que são realizados, pelas dinâmicas, pelos exercícios, o que acontece? De alguma maneira provoca uma crise de transformação. E aí tira as pessoas da zona de conforto. O que acontece? No momento em que você é tirado da zona de conforto, através de dinâmicas, através de terapias, através de exercícios, e a partir do momento em que você começa a entrar numa crise de transformação, que eu chamo, é extremamente positivo porque você começa a ter uma oportunidade de se adaptar a uma nova realidade. Então, a partir desse ponto, você faz a mudança que seja necessária ou não. Porque muitas vezes, nessa crise de transformação, ou é um processo de transformação, o que é um processo de transformação? O que acontece é que, nesse processo de transformação, você chega a uma conclusão. Eu não preciso mudar nenhuma vírgula na minha vida. Eu preciso continuar sendo do jeito que eu sou, vivendo do jeito que eu vivo, e está tudo perfeito. Ok. E quantas pessoas durante o Leader Training chegam a essa conclusão, né? Mas, se existe uma necessidade de mudança para melhor na sua vida, um fato, é fora da zona de conforto. Ninguém muda dentro da zona de conforto. E o Leader Training é um processo de transformação porque ele vai, de alguma maneira, te ajudar a fazer todo esse movimento. O Leader Training é uma imersão. Tá? Então, os alunos ficam em regime residencial de sexta a domingo. Então, praticamente 3 dias. Na verdade, são 2 dias e meio, mas praticamente 3 dias. É realizado num hotel que não é 5 estrelas. E, aliás, nós não estamos preocupados com luxo, com beleza externa, mas nós estamos preocupados e cuidadosos com o local, que esse hotel que nós ministramos todos os nossos treinamentos e o Leader Training, por exemplo, que possa proporcionar para cada um momento que você tenha uma liberdade de olhar para dentro de você. Então não precisa de luxo, não precisa de ser 5 estrelas, mas é um local, um hotel extremamente aconchegante e que vai te proporcionar essa possibilidade. Ele é um pouco mais afastado de São Paulo, exatamente para que as pessoas tenham condições de sair da cidade, sair da zona de conforto e etc. E aí entram numa sexta-feira, por exemplo, e vão ficar até o domingo nessa imersão em regime residencial. O que acontece? Dentro desse local e dentro do próprio Leader Training, como eu disse anteriormente, são várias terapias, são várias dinâmicas, são vários exercícios com esse objetivo, né, de ajudar a cada aluno a olhar para dentro de si. Por quê? Existe uma tendência na humanidade de olhar para fora. E olhar para fora e terceirizar responsabilidades, né? Culpar os outros pelo meu fracasso, culpar o outro pela minha infelicidade. E no Leader Training, você vai olhar para dentro de si, que é um processo de autoconhecimento, e através de todo o trabalho, das dinâmicas, dos exercícios, das terapias, te ajudar a assumir a responsabilidade pelo que você está vivenciando. Porque nós somos 100% responsáveis pelo que nós sentimos e pelo que nós estamos vivenciando. Ninguém tem culpa de nada. E no Leader Training você vai trabalhar sua inteligência emocional exatamente para começar a assumir
essa responsabilidade e aprender a administrar os seus sentimentos. E aí existe uma questão assim que não é clube do bolinha e por que as pessoas não falam sobre o Leader Training, né? Eu uso uma metáfora que talvez fique fácil de você entender. Imagina que eu tenha assistido um filme no cinema e esse filme ele me tocou profundamente, ele me sensibilizou muito, tá? E você não assistiu esse filme. Eu sento com você e durante 2 horas eu vou te contar todos os detalhes do filme, o que me emocionou, o que me tocou no filme. Inclusive, eu vou te falar o nome das músicas. E algumas músicas, inclusive eu vou cantar para você algumas músicas. Porque eu quero que você sinta o que eu senti assistindo esse filme que me impactou muito e me tocou profundamente. Eu te pergunto, eu vou conseguir transmitir para você o que eu senti assistindo esse filme que você não assistiu? É lógico que a resposta é não. Ou seja, você não vai conseguir sentir o que eu senti e eu não vou conseguir, por mais rico que seja o meu vocabulário, transmitir para você o que eu senti. E é isso que acontece com o Leader Training. O Leader Training é uma vivência. As pessoas passam por um processo prático, vivencial, profundo, transformador, que vai trabalhar os sentimentos, né? O medo, a insegurança, a ansiedade, a tristeza, a raiva, a intolerância, a alegria, ou seja, vai trabalhar todos os sentimentos. Agora, como que eu vou, através de palavras, mostrar para você o que é o Leader Training, o que eu senti? Então, por isso que as pessoas não conseguem falar, porque não tem como transmitir o que eu vivenciei e o que eu senti no Leader Training. Por isso que as pessoas não falam. Então, a sugestão que eu tenho para te dar, se você precisa de mais informações sobre o Leader Training, por exemplo, que você venha direto à fonte, né? Entre em contato com o ITK Treinamentos, um terapeuta vai conversar com você. Para quê? Para te explicar tecnicamente, de um outro ângulo, o que é o Leader Training. Por quê? Não tem como as pessoas que fizeram falar sobre o Leader Training, porque elas não conseguem transmitir para o outro o que ela sentiu. Isso é impossível. Então, se você precisar de mais informações, entre em contato com o ITK Treinamentos, que a gente vai ter o maior prazer de conversar com você. Não tem conotação nenhuma religiosa, tá? Nem o Leader Training, nenhum treinamento nosso, porque nós acreditamos em Deus. Eu não sei se você acredita em Deus, mas nós acreditamos em Deus. Agora, durante o Leader Training e durante nenhum dos nossos treinamentos, nós temos uma conotação religiosa, tá? Agora, eu quero só fazer um adendo, porque eu acho que isso é muito importante. O Leader Training, dentro da abordagem da psicologia transpessoal, quando eu falo de espiritualidade, né? A espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade, mas a espiritualidade ela tem um conceito da conexão com a totalidade, né? E no Leader Training você vai trabalhar a sua espiritualidade, ou seja, qual é o ponto comum entre a religiosidade e a espiritualidade? Deus. Então, você vai trabalhar durante o Leader Training, por exemplo, o desenvolvimento da sua espiritualidade, ou seja, a conexão com o todo.